Olá, meus amados irmãos. Seja bem-vindo ao canal Café com a Palavra. Se você abriu esse vídeo, saiba que Deus quer falar com você. Hoje estarei compartilhando uma mensagem edificadora com o pastor Hernandes Dias Lopes. Nesse vídeo, ele nos alerta sobre os inimigos da nossa mente, que acaba ocasionando ansiedade, depressão e sem ânimo para a vida. Quero te pedir, antes de começar essa mensagem, para deixar o seu like e se inscrever no canal. E no final do vídeo, você deixar o seu comentário, que é muito importante para o canal. Muito bem, que privilégio estar aqui com você para trazer da parte de Deus uma mensagem para o seu coração. E hoje eu gostaria de abordar quais são os problemas mais recorrentes que conspiram contra a nossa alma, que espreitam o nosso coração e que nos atingem de maneira tão profunda a ponto de deixar-nos desanimados, talvez ansiosos, estressados, às vezes até mesmo deprimidos. São muitos os inimigos que nos cercam, que nos entrincheiram, alguns fora de nós, outros dentro de nós. Alguns são pessoais, outros são intrapessoais, outros são interpessoais, ou também problemas externos que não administramos e acabam nos atingindo. Então eu gostaria de elencar aqui alguns desses problemas que afligem a todos nós, sem exceção. Em primeiro lugar, a questão do medo. O medo é um sentimento democrático que atinge todas as pessoas, num grau ou noutro da vida. Tudo aquilo que foge ao nosso controle nos impõe medo. É por esta causa que a ordem mais repetida em toda a Bíblia é esta: não temas, não tenhas medo. Porque o Senhor que nos criou e nos conhece sabe da nossa limitação nesta área. E sabe da luta que enfrentamos todos os dias com muitos medos. Chegamos a desenvolver fobias, medo de altura, medo de escuro, medo de lugar fechado, medo de multidão, medo de viver, medo de morrer, medo de casar, medo de ficar solteiro, medo de doença, medo do luto, medo do futuro. Muitos medos nos atingem. E o apóstolo Paulo vai afirmar na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que o medo é mais do que um sentimento, ele é um espírito. Deus não nos deu espírito de medo, que nos atormenta, que nos perturba, que congela o nosso sangue em nossas veias, que nos tira a lucidez para agir, para pensar, para reagir. Portanto, nós precisamos de graça de Deus para lidar com o medo. É claro que o grande antídoto para vencermos o medo não são músculos tonificados, não é a quantidade de dinheiro que você tem no banco, nem a posição política, econômica, social, militar ou eclesiástica que você ocupa. Não é a amizade ou as amizades que você tem influentes na sociedade. Não. Embora é importante você ter pessoas que amam você do seu lado, mas o verdadeiro antídoto para você vencer o medo é a consciência da presença de Jesus com você. Foi por isso que Davi, no Salmo 23, afirmou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A ordem de Deus, repetidamente nas escrituras de Gênesis e Apocalipse, é essa: não temas, não temas. Não porque nós sejamos suficientemente fortes para lidarmos com os nossos medos, mas porque temos uma promessa, e Jesus nos garantiu isso: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. E se você teme a Deus,
no sentido de reverenciá-lo, você não precisa ter medo de outros temores que rondam o seu coração. Um segundo problema que às vezes tenta nos capturar e nos atingir é a questão da ansiedade. A ansiedade é considerado o mal deste século. Atinge crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, governantes e governados, empresários e empregados, religiosos e não religiosos. A ansiedade é quando você antecipa um futuro desconhecido e sofre por ele como se já estivesse acontecendo. A palavra ansiedade significa puxar em direção oposta, estrangular. De certa forma, a ansiedade nos estrangula as nossas emoções. E quantas pessoas que, por sofrerem antecipadamente por problemas que possivelmente nem vão acontecer, estão sofrendo. Porque, estatisticamente falando, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Então, viver ansiosa, às vezes sofrer desnecessariamente, inutilmente. E mais, isso vai ser prejudicial a você. Porque você não melhora o seu performance ficando ansioso. O Senhor Jesus chegou a dizer, por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado à sua existência. Então, não resolve o seu problema ficar ansioso. Na verdade, ele drena suas energias, ele suga você, ele seca você, a ansiedade estiola você. Por esta causa, eu recomendo a você a não viver ansioso. Ao contrário, que você ponha aos pés do Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. O apóstolo Paulo chegou a dizer, de dentro de uma prisão, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, não há motivo para você ficar ansioso. É preciso colocar esta questão aos pés do Salvador. Mas ainda, o Senhor Jesus Cristo vai nos afirmar que nós não devemos viver ansioso ou ansiosos, porque Deus sabe das nossas necessidades antes mesmo que as coloquemos diante dele. Então ele recomenda olhar, por exemplo, para os pássaros, que não plantam, que não colhem, que não têm despensa nem armazém, e não ficam ansiosos, e Deus os sustenta. E ele diz também, olha, os lírios do campo, porque eles nascem hoje, florescem, e amanhã secam, murcham e secam, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E Jesus arremata dizendo que nós valemos mais do que os pássaros e do que as flores. Ora, se Deus cuida do menor, Deus cuida do maior. Se Deus cuida do menos importante, Deus cuida do mais importante. Portanto, a ansiedade, ela é prejudicial para nós porque também é um gesto de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a ansiedade não é compatível com a fé. Onde entra a ansiedade, a fé bate asas. Onde a fé prevalece, a ansiedade não tem guarida. E quando você coloca esta causa diante de Deus, adorando a Deus por quem Ele é, suplicando a Deus porque Ele é seu Pai, dando graças a Deus por aquilo que já tem feito na sua vida, em vez de ansiedade, é a paz de Deus que vem guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Mas nós enfrentamos um terceiro problema, que é o problema do estresse. A nossa geração anda com os nervos à flor da pele. As pessoas estão esgotadas, elas estão explosivas, elas não têm paciência. Alguém já disse que
A ansiedade é excesso de futuro, o estresse é excesso de presente e a depressão é excesso de passado. Mas tem muita gente hoje que está assim, só estupim, já pegando fogo. Tem gente que nem estupim tem, é pólvora seca pura. Gente explosiva, gente temperamental. Gente que não consegue ter domínio próprio, que não tem controle emocional, que se destempera, que fala palavras duras, que agride com atitudes agressivas mesmo, violentas, pessoas que não conseguem conviver, não conseguem se relacionar, porque elas estão entupidas de ansiedade, elas estão completamente tomadas por esse sentimento de estresse, né? De esgotamento. Algumas pessoas estão chegando ao burnout, algumas pessoas estão vivendo uma crise emocional como que permanente. E é por isso que a Organização Mundial de Saúde constata que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de doenças psicossomáticas, porque essa ebulição das emoções destemperadas, elas somatizam, elas desencadeiam como um gatilho por doenças físicas, né, que têm consequências graves. Então, é preciso aprender a lidar com o estresse, trazendo acúmulo para o nosso coração, tirando todo dia a fuligem da alma, não carregando a mochila pesada dos problemas do trabalho, da empresa, da universidade, da escola, para dentro de casa, no sentido de tensionar, inclusive, a relação familiar, que deveria ser resguardada de todas essas tensões externas. Então, cuidado com o estresse. De repente, você está precisando tirar férias. De repente, você precisa aí um tempo de refrigério, de cuidar de você mesmo, de cuidar das suas emoções, de terapeutizar sua alma. Mas me permita abordar um outro problema, que é o problema da depressão. A depressão talvez é um dos problemas mais graves da sociedade contemporânea, onde as pessoas não lidaram bem com o seu passado, a culpa, o abuso, a violência, as pessoas que foram machucadas emocionalmente, feridas fisicamente, feridas na honra, ou talvez um pecado grave que ficou lá latejando na mente, martelando a consciência, e algumas pessoas entram num processo dramático de depressão, que pode ser acionado por um gatilho, como um acontecimento, um trauma vivido, um abuso sofrido, uma dívida financeira impagável, o rompimento de um namoro, o rompimento de um noivado, um rompimento de um casamento, um divórcio, um luto, uma doença grave, né? Então, todas essas problemáticas podem desencadear, certamente podem desencadear um processo depressivo. Mas também a depressão pode ter um componente de doença, que precisa ser diagnosticado adequadamente, que precisa ser tratado convenientemente. E é por isso que Andrew Solomon, no seu livro O Demônio do Meio-Dia, que é uma obra clássica sobre depressão, diz que depressão se trata com remédio, com terapia e com fé. Ou seja, é possível que uma pessoa crente, piedosa, cheia do Espírito Santo, lide com a crise de depressão. É isso mesmo. Não podemos olhar por outro ângulo. Não estou falando daquela depressão causada por um pecado, como foi o caso de Davi, como confessa no Salmo 38, 32, 51, mas eu estou falando de uma depressão clínica que precisa de cuidados médicos de fato, de acompanhamento clínico de fato, de terapia de fato, e também precisa dessa pessoa buscar a direção de Deus para esse tratamento. Então, é necessário que a gente fique atento a essas questões. Então, fico aqui com esses 4 elementos que podem nos atingir, que ficam aí rondando a nossa alma, ficam aí entrincheirando a nossa mente, que ficam aí rosnando, tentando nos ameaçar, e nós precisamos fechar os flancos, tapar as brechas, para que esses problemas do medo, da ansiedade, do estresse e da depressão não nos colha, não nos fragilize, não nos derrube. A nossa confiança em Deus precisa ser permanente, a nossa vigilância também. Então, busque o Senhor em oração, busque a sua palavra para você ler a Bíblia, para você meditar nas Escrituras. A palavra de Deus, ela traz alegria para a alma, ela restaura a alma, ela alegra o coração.
Então, é necessário que você se debruce sobre a palavra de Deus, que você se alimente das promessas de Deus, que você viva aquilo que Deus tem para você, as suas promessas ricas e gloriosas e benditas. Se você assim fizer, certamente você vai lidar melhor com essas tensões, com esses inimigos da alma, e assim você será plenamente vitorioso em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, e eu espero que esta breve palavra, os inimigos da alma que rondam a nossa vida, sejam derrotados em nome de Jesus, e você possa ficar livre para ter uma vida plena, maiúscula, abundante, superlativa, e desfrutar da alegria e da segurança da vida eterna. Deus abençoe, portanto, a sua vida, e se este pequeno vídeo abençoou o seu coração, trouxe lenitivo e consolo para o seu coração, para a sua alma, peço a você a gentileza de compartilhá-lo com outras pessoas. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, nos ajude se inscrevendo e ajudando-nos a levar esta mensagem da esperança do Evangelho para muitas outras pessoas. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida.